Bom dia, gente. Gente, eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, tá? Vai ser assim, uma história meio da minha vida mesmo, tá? Um pouquinho da minha história pra vocês. No início eu tinha 10 anos, né? Eu via sempre meus pais indo para o roçado, né? E aí eu ficava, né? Observava eles. E eles sempre iam mais escondido, né? Porque não queriam levar a gente. E aí comecei eu comecei gente, eu vou colocar aqui porque eu tenho um problema de hernia de disco, tá? E aí eu tô meio inconfortável aqui. Bom, acho que vai dar agora. E aí, gente, eu comecei a perseguir meus pais até o roçado. Quando eu chegava lá, eu via eles limpavam o mato, eles cortavam árvores, né, para fazer o roçado, para fazer o plantio do feijão, do arroz, e eles separavam sempre uma roça só para arroz e uma roça para plantar melancia, jerimum, quiabo, essas coisas. E a outra eles plantavam feijão, né? E nessa época moravam, tinha uma irmã que era mais velha, era casada, a encostada mais velha morava em casa e a outra encostada a mim morava em casa. No caso seriam 4 mulheres, né? 4 mulheres, não, 3 mulheres moravam em casa, né? Era eu, minha irmã, eu e minhas 2 irmãs. E aí a gente começou, né? Minhas 2 irmãs de mulher, né? Mas aí tinha 3 irmãos homens que moravam em casa também. No caso, nós seríamos 6. Meus irmãos só viviam no mundo, né? Uns jogavam bola, outros ficavam batendo perna. E eu sempre perseguia meus pais na roça, né? Quando chegou um tempo, eu falei, não, vou ter que ajudar meus pais. E eu comecei a limpar o mato, comecei a brincar com meus pais, comecei a trabalhar mesmo. E sempre quando meu pai se sentia mal, ele sentava embaixo de uma árvore que hoje acho que todo mundo conhece, o nome de Juazeiro, né? Tem até uma cidade, né, com o nome de Juazeiro, que é Juazeiro do Norte, minha esposa é de lá. E então, gente, aí começou eu me interessar a trabalhar, me interessei a trabalhar, sempre meus pais que iam pra roça, eu já ia junto deles. E aí o tempo fosse passando, os anos foram passando, meu pai chegou um tempo que adoeceu mesmo para ir parar no hospital. Ele ficou internado uns tempos, depois ele voltou para casa. O médico tirou o cigarro, só que ele não bebia, né? Ele só fumava. Mas o médico tirou, né? E ele não gostou, né? Ele fumava sempre escondido. E aí passou, o tempo foi se passando. E daí teve um dia que um senhor, que tinha uma fazenda de frente da casa dos meus pais, ele me viu trabalhando e falou pro meu pai, né? Chamou meu pai. Aí falou se eu não queria trabalhar lá na casa dele na lanchonete, né? Que ele tinha lanchonete e queria que fosse ajudar a mulher dele, né? A trabalhar. E daí eu fui, né? Quer dizer, eu não fui logo no início, gente. Passou 3 dias, aí ele veio. Aí perguntou. Perdão, gente. Aí perguntou se meu pai deixaria, né? Aí meu pai falou, eu falei com ela e ela vai, só que aí como é que vai ser? Ela estuda aqui, aí eles matricularam e eu fiquei estudando na cidade e trabalhando na cidade. Eu só vinha ver meus pais nos fins de semana. E aí, gente, passou os tempos, né? E aí eu não sabia também o que iria me acontecer naquela casa. Quando um dos filhos dele chegou de viagem, que parece que estava para Recife, na casa de uma irmã dele, e aí quando ele chegou, assim, de cara, logo foi tirando liberdade comigo
E eu sei que os tempos foram se passando e aí aconteceu, né? Aconteceu que ele foi, engravidou, né? Mas me abandonou. Eu não sabia o que fazer, gente. Não sabia o que fazer. E aí meus pais me chamaram de volta para casa. Meus pais me deram todo o apoio. O que eles não fizeram, né? Eles me expulsaram da casa deles. Disse que eu não ia mais trabalhar lá. Não me pagaram o tempo que eu trabalhei. Eu só saí com as minhas roupas mesmo. E teve um só dos filhos desse homem, do avô do meu filho, que chegou e pegou todas as economias que ele tinha e deu pra mim. Ele disse: toma, que é pra você começar a tua vida. E se eu fosse você, eu dizia que o pai desse menino é meu irmão. E aí eu fiquei com medo, gente. Eu não sabia. Se fosse o tempo de hoje, eu acho que eu não teria passado por isso, gente. Porque hoje eu já tenho a minha cabeça já é mais firme, né? Eu nunca imaginava que podia acontecer aquilo comigo, mas aconteceu. Foi uma coisa que eu não esqueço até hoje, só que eu não posso falar em público, né? Porque não é apropriado, né? Eu mesmo me sinto que não é apropriado para ninguém ouvir, porque foi sofrimento. Eu sofri muito, gente. Eu fui humilhada, sabe? E daí eu comecei, né, a trabalhar em casa de família para poder me sustentar e ajudar minha mãe, né? Quando eu tive meu filho, o avô dele pegou e foi lá, né? Minha mãe disse que ele tinha ido lá, que ele tinha pedido meu filho para criar como se fosse filho deles e que eu nunca iria saber a existência do meu filho. Só que os meus pais, como eles eram de baixa renda, né? Os dois, eles só eram agricultores. Eles falaram: não, eu vou criar esse menino, ele vai saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é os avós e quem é todos. E então meus pais tomaram a frente e cuidaram de mim, gente. Eles cuidaram de mim, do meu resguardo todo. E quando eu pude trabalhar, meu filho só tinha apenas 3 meses de idade. Eu tive que deixar eles, eu tive que buscar assim, uma coragem para deixar meu filho com os meus pais e fui trabalhar no Recife. Trabalhei no Recife durante anos. Nunca tive carteira assinada. Eu pedia para eles me assinar a carteira, eles nunca me assinaram carteira. Trabalhei 9 anos numa casa, trabalhei 5 anos em outra, quer dizer, nunca fui assinada a minha carteira. Eu sempre trabalhei na roça, na agricultura e depois parti para trabalhar em casa de família, para poder dar o sustento e ajudar o dinheiro que eu ganhava. Eu mandava metade para minha mãe, porque ela estava cuidando do meu filho. E aí chegou um tempo que meu pai adoeceu. Esse tempo eu já estava em São Paulo. Eu já tinha ido trabalhar em São Paulo e eu perdi a chance de ver meu pai pela última vez, né? Só recebi uma carta dizendo que ele tinha falecido e que era para mim buscar meu filho. Meu filho estava com minha mãe. Então eu fui buscar meu filho, morei em São Paulo durante 9 anos e a pessoa que eu estava com ele me traiu, né? E me expulsou da vida dele também. Quer dizer, eu tive 2 coisas que eu nunca me esqueci, gente. Só que eu não tenho mágoa de ninguém. Graças a Deus, eu não tenho mágoa de ninguém. Por quê? Porque os meus pais me ensinaram uma educação muito rígida, né? Meus pais me ensinaram essa educação e até hoje eu dei educação para os meus 2 filhos também. Eu tenho 2 filhos eu tenho o Rafael, que hoje está morando em São Paulo. Tenho a Daniele, que está morando comigo. A gente divide essa casa, né? E assim, tá, gente?
Como essa casa aqui não é minha, é de herança, de 7 irmãos, né? E assim, eu vivo na minha vida, né? Eu gosto de postar vídeos, eu gosto de tirar foto, eu tô... Aí comecei a sentir umas dores, né? Bom, aí, gente, eu conheci a minha história da pessoa que eu tô vivendo hoje com ele. Depois eu vou falar pra vocês do início, tá? Então, assim, hoje eu dou graças a Deus de eu ter uma pessoa muito assim comigo, porque cuida da minha saúde, ele é quem corre comigo pros médicos, quem me leva pra resolver alguma coisa. E assim, gente, a minha história um pouco foi essa, né? Teve alguma etapa que eu pulei porque é muito triste, eu não queria passar pra vocês. Mas hoje eu quero passar, assim, eu sinto falta do meu pai, da minha mãe. A minha mãe, ela teve câncer e eu cuidei dela, eu vi ela fazer a viagem dela, mas eu não quero lembrar, gente, eu não quero lembrar isso, porque isso me dói. Isso me dói, me faz lembrar coisas ruins, eu não quero lembrar coisas ruins, então eu peço a vocês que me desculpem, me perdoem. O final do vídeo ser assim, esse aqui é o meu filhote, que tá curiosinho, gente. Eu tinha um cachorrinho que o nome dele era Alf, ele morreu de coração e agora eu tenho esse daqui, que é o meu companheirinho também. Quando meu esposo vai para algum canto, eu fico com ele, porque minha filha mora na casa grande lá, que fica aqui, essa casa, esse aqui é um quarto que fica nos fundos da casa. E aí, a maioria das minhas coisas está aqui, a minha TV, meu sofá, minha estante. E aí o fogão só e a geladeira e a mesa tá lá na casa grande, porque minha filha faz a comida, a gente come tudo lá. Então é isso aí, gente, ó. Ô, gente. Gente, inscreve no meu canal, deixa o seu like, divulgue o vídeo. E muito obrigada às pessoas que me seguem. Eu também sigo pessoas, né? E eu agradeço por as pessoas que me dão ajuda no meu canal. Fiquem todos com Deus e ó, eu amo vocês. Beijos para todos. E, gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer principalmente a Deus, porque Deus está me dando força para vencer todas as batalhas que estou passando, né? Deus é o primeiro que está me dando toda a força, né? E eu agradeço a todo mundo, né? Principalmente a Deus, que é o nosso médico dos médicos, né? É isso aí, gente. Tchau.